Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês sobre os novos rumos que a DI 2111 possa seguir. Aqueles que têm curiosidade de saber sobre o futuro dessa ação, presta atenção nesse vídeo, para vocês entenderem. Mas primeiro eu quero falar para vocês que o site do STF sofreu uma modificação. Como vocês podem ver, o fundo aqui está em negrito. Isso vem inviabilizando encontrar alguns pontos importantes para mostrar para as pessoas nos vídeos. Mas com calma a gente consegue encontrar. Mas muita gente vai ter uma certa dificuldade de localizar os pontos que precisam. Não sabemos se essa mudança foi uma mudança momentânea ou se é uma mudança definitiva. A verdade é que houve essa mudança que vem inviabilizando encontrar alguns pontos que já estávamos acostumados a mostrar para vocês. Como também a visibilidade também ficou um pouco comprometida. Vejam só. Os embargos de declaração tiveram início de julgamento, como vocês já sabem em vídeo anterior, no dia 14 de 2 de 2025 e teria o fim no dia 21 de 2 de 2025, hoje. Quando o ministro Nunes Marques deu seu voto nos embargos de declaração, ele diz o seguinte: não conheço os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão primeiro, datado em 31 de março de 2024. Ou seja, aquele primeiro acórdão antes de ser atacado pelos primeiros embargos de declaração. Aquele acórdão lá é que o Nunes Marques está falando que vai ser transitado em julgado daquela forma. Dito isto, vamos analisar aqui. Depois vamos ver a pertinência do pedido de destaque do ministro Dias Toffoli. Vimos que o ministro Nunes Marques deu início ao julgamento, como relator que é, e os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino seguiram o relator. Mas o ministro Dias Toffoli, ao invés de seguir o relator também, ele preferiu pedir destaque nesse processo. Como vocês podem ver aqui, o ministro Dias Toffoli pediu destaque nesse processo. Qual é o rumo que esse processo agora deve tomar? Com o pedido de destaque, o ministro Dias Toffoli, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode usar o prazo regimental de 90 dias corridos, ou ele pode cancelar o seu pedido de destaque e devolver os autos para o plenário presencial e continuar a votação no plenário virtual. Esses são os caminhos que o ministro Dias Toffoli pode tomar. Se ele tomar o caminho de usar o prazo regimental e não devolver dentro de 90 dias corridos, o processo deve voltar automaticamente para o andamento, e aí o ministro relator, que é o ministro Nunes Marques, disponibilizará o tema para o ministro presidente, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, incluí-lo na pauta de julgamento, para o julgamento presencial. Porque é assim que determina o regimento interno do STF. Tanto quanto ao pedido de destaque, se não devolver no prazo de 90 dias, voltará para automaticamente, como também como deverá ser enfrentado o julgamento, que é no plenário presencial, porque houve pedido de destaque. Com o pedido de destaque, o processo que era julgado no plenário virtual será convertido para o plenário físico. E aí terão os debates, as defesas apresentarão sustentação oral na ocasião, se for necessário. Agora, o que nos intriga justamente, qual o interesse do ministro Dias Toffoli pedir destaque nesse processo,
para que esse processo seja julgado no plenário presencial. Esse tema, como vocês sabem, essa ação direta de inconstitucionalidade 2011, vem reverberando diretamente também no julgamento do tema 1102. E o ministro Dias Toffoli, no tema 1102, em todos os julgamentos, ele votou contra os aposentados. Ele votou a favor do INSS. Porque agora o ministro Dias Toffoli pediria destaque nesse processo para que esse processo fosse julgado no plenário presencial. Isso nos leva a crer que esse pedido de destaque do ministro Dias Toffoli é apenas para retardar o julgamento desse processo. E os senhores ministros que ainda não deram seus votos, e que também, se tiver outros embargos, os ministros, esses que votaram, irão enfrentar novamente, esses ministros têm um tempo suficiente para julgarem as denúncias apresentadas pela PGR nesta última semana, de vários denunciados por tentativa de golpe ao Estado de Direito. Só o tempo dirá se realmente é isso ou não. Mas não tem outro sentido, a não ser ganhar tempo. Porque, como tem vários denunciados, e como vocês sabem, são denunciados de peso. São vários pessoas de alto cargo, de generais, de tenentes coronéis, como também o ex-presidente da República. Não tem dúvida que será um julgamento de grande repercussão. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Como que aconteceu essa denúncia? A Polícia Federal investigou. Passou para a PGR. A PGR concluiu essa investigação e analisou que todos os documentos que foram apresentados, todas as provas que foram apresentadas, seriam suficientes para denunciá-los. Quem denunciou foi a PGR. Presta atenção. Quem faz a investigação é a polícia. No caso aqui, é a Polícia Federal. Se fosse crime comum, seria a Polícia Civil. Como é um crime em âmbito nacional, é a Polícia Federal, mas quem denuncia é a PGR. Se a PGR não denunciasse, entendesse que não caberia a denúncia, acabava por aí. Vejam só, não é de iniciativa do STF. O STF é um órgão julgador. Ele não acusa, ele julga. Quem acusa, nesse caso aqui, é a PGR. Se fosse um crime comum, seria o promotor de cada estado que iria denunciar. Uma vez agora, a PGR recebendo essa denúncia, aliás, o STF recebendo essa denúncia, porque quem recebeu essa denúncia foi a primeira turma do STF, porque assim determina também o regimento interno do STF, que esses crimes deverão ser julgados por turma e não pelo plenário. Preste atenção, aquele que tiver dúvida, procure se instruir com um advogado criminalista especializado. Para isso tem os vídeos do Dr. Cacai. Para isso aqui o Dr. Cacai é muito bom. Não para tratar de matéria previdenciária, como muitos vêm postando o vídeo do Dr. Cacai. Mas para essa matéria, sim, o Dr. Cacai é perito nessa área. É conhecedor nessa área há mais de 40 anos, que vem trabalhando com crimes na área criminal, inclusive de vários figurões. Portanto, ele tem vários vídeos falando a respeito dessa denúncia. Quem denuncia é a PGR. O STF vai julgar. Se o STF entender que alguns denunciados não deverão ser julgados porque não fez parte diretamente dessa tentativa de golpe, o STF pode excluir algumas pessoas que foram denunciadas. O STF tem esse poder de fazer isso.
Mas a acusação, o órgão acusador é a PGR. O órgão julgador é o STF. Mas os ministros do STF, em contrapartida, eles sofreram também com essa tentativa de golpe. Como vocês sabem, ocorreu a depredação. Se vocês entendem que é crime ou não, isso aí cabe a cada um analisar da forma que bem entender. Se tem razão para isso ou não. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu estou falando que os fatos ocorreram. Agora cada um analise se realmente é crime ou não. Mas a verdade é uma só. Vários processos que estão em andamento provavelmente serão suspensos ou serão pedido algum destaque quando o processo é no plenário presencial, virtual, para que esses ministros tenham tempo suficiente de enfrentar esse tema, porque é de grande repercussão. Inclusive, se trata de um ex-presidente da República. Um ex-presidente que foi eleito pelo voto direto, como todo mundo sabe. Agora, se os ministros serão justos no seu julgamento, nos seus votos, aí só o tempo dirá. Será julgado na primeira turma. Muitos estão falando que vão entrar com pedido de nulidade, porque tem que ser julgado pelo plenário, mas o próprio STF já determinou sobre isso aí, que é julgado pela turma e não pelo plenário. Mas isso é questionamento para os advogados de defesa e acusação, a PGR, questionar. O que eu tenho para mostrar para vocês que esse pedido de destaque do ministro Dias Toffoli não diz respeito, propriamente dito, a que ele pretende que esse tema seja julgado no plenário presencial, porque ele entende que tem mais importância para esse caso aqui, mas realmente esse pedido de destaque nos leva a crer que é justamente para que esses ministros tenham tempo suficiente para cuidar de outros processos, desses processos criminais. Porque os processos criminais têm prazo, principalmente quando os réus estão presos. É assim que a coisa funciona. É o que eu tenho para falar para vocês, que esse pedido de destaque do ministro Dias Toffoli não faz sentido sobre a matéria propriamente dita aqui, mas sim para ganhar tempo, para ficar livre para outros processos. Se vocês entenderem dessa forma, tudo bem. Se vocês não entenderem, cada um faça seu juízo de valor. Eu vou falar para vocês também que esse aqui é o último vídeo que eu vou falar sobre a revisão da vida toda, até que volte esse processo para julgamento. Realmente, enquanto não voltar para julgamento, não vou falar mais desse tema, porque não faz sentido ficar falando de um tema que está suspenso. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que esses vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho também para vocês receberem notificação de outros vídeos que eu vou postar para vocês, em outras matérias, em outras áreas, vídeos pertinentes. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.